Gente, vamos para a correção aí de matemática do mega simulado. Vem comigo. Questão de número 46. O triângulo ABC, cujas coordenadas dos vértices são os pares ordenados 2, 10, 8 e 2, 4 e 10, é isósceles. Beleza. Se é isósceles, a gente tem que relembrar aqui, né, que dois lados são iguais e um é diferente. E aí ele me dá os pares ordenados, tá? Gente, o que quer dizer pares ordenados? Por favor, não esquecer. É o x e o y, certo? É o x e o y. Eu vou colocar aqui ao lado, ó. Eu tenho, então, 2 e 10. 8 e 2. 14 e 10. Beleza? Então, aqui eu tenho o meu x e aqui eu tenho o y. Aqui eu tenho o x e aqui eu tenho o y, x e y. Sara, por que você está falando isso? Porque é a forma mais rápido, não é a única, é a mais rápida da gente conseguir projetar esse triângulo, certo? Você poderia calcular essa distância aqui entre os pontos, né? Pela fórmula da distância entre os pontos, x1 menos x2 elevado ao quadrado. Poderia, mas a forma mais rápida é essa. E no final dá sempre o mesmo resultado. Então, eu vou projetar aqui só para a gente formar. Se eu estou trabalhando com x e y para ordenado, eu posso muito bem projetar o meu plano cartesiano aqui, correto? E o plano cartesiano, eu tenho a linha, né, das abscissas, que é o x, e a linha das ordenadas, que é o y. Observe aqui que os pares que a questão me deu, ele me deu 3 pontos para x. Que pontos foram esses, né? O 2, o 8 e o 14. Claro que aqui não tá, né, fieldigno ao plano cartesiano, mas vai dar tudo certo. Para y, ele me deu 2 pontos, que foi o 2 e o 10, né? Porque o 10 se repete 2 vezes. Então, vou projetar o 2 aqui e o 10 aqui. Gente, o x sempre vai representar a base do triângulo. Então, a base do triângulo, ele começa no ponto 2 e vai até o ponto 14. O y sempre vai representar a altura do triângulo. Então, a altura desse triângulo vai do 2 até o 10. Beleza? Olha só o que é que eu tenho aí. Eu já consigo definir aqui para vocês a minha distância, ó, a minha distância da base. Porque a base vai do 2 até o 14. Então, eu faço 14 menos 2, eu acho 12. Então, eu sei que de base, esse triângulo tem 12 centímetros. Ele deu centímetros ou metros? Não falou, vou chamar de centímetros mesmo, beleza? Se eu tracejar uma linha aqui, ó, ao meio, que a gente chama no triângulo de altura, né? A altura do triângulo é dado por essa linha aqui. Observe, eu dividi esse triângulo em 2. Quando eu divido esse triângulo em 2, eu formo aqui um triângulo de 90 graus. Se eu dividir ele em 2, ele passou a ser um triângulo retângulo. Se ele passou a ser um triângulo retângulo, olha para cá, essa linha não divide ao meio? Então, aqui eu tenho 6 centímetros de um lado e 6 centímetros do outro. A altura já me diz, olha para cá, a altura vai do ponto 2 até o ponto 10 do y. 10 menos 2, 8. De altura, eu tenho 8. Se eu sei que a altura é 8, eu já conseguiria responder a questão aí, que é o gabarito, é letra E. Mas eu vou explicar a vocês porque o perímetro aí dá 32. Presta atenção. Se eu tenho um triângulo retângulo, eu posso fazer a associação. Ó, de 6 para 8 desse triângulo retângulo, aumentou quanto? 2. Então, de 8 para a hipotenusa, aumentaria 2 também. Então, aqui eu teria 10.
Se eu tenho, né, ao total um triângulo isósceles, eu tenho 10 de um lado, então aqui vai ser o que também? 10 do outro. 10 mais 10, 20, com mais 12, 32, que é o perímetro, porque perímetro é a soma de todos os lados. 10 mais 10 mais 12. O perímetro, então, dá 32. Beleza? Sara, como é que você achou esse 10? Você acharia também se você usasse a fórmula, tá, de Pitágoras, do Teorema de Pitágoras. Qual é a fórmula do Teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. A hipotenusa, ó, é o meu lado, é a minha diagonal maior. Beleza? A gente não sabe, então vou permanecer aqui com hipotenusa ao quadrado. Quem é o cateto? São os lados que formam o ângulo de 90 graus. Nesse caso é 6 e 8, então vai ficar 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, a hipotenusa, tirando a raiz logo, vai ser 6 ao quadrado é 36. E 8 ao quadrado, 64. 36 mais 64 dá 100. E raiz de 100, veja só, 10. A mesma coisa se a gente pudesse fazer, se a gente fizesse aquela associação ali. Então, gabarito da questão 1, letra E. Questão de número 47. Bora lá. Sobre análise combinatória e probabilidade, é correto afirmar que... Ok, vamos lá. Questão teórica, né? O número de formas de organizar 4 pessoas em uma fila, considerando que 2 dessas pessoas devem ficar juntas, é dado por 4 fatorial. Gente, tá falso. 4 fatorial seria se a questão não implicasse condição alguma. Nesse caso aqui, como ele quer que 2 pessoas fiquem juntas, elas não podem desgrudar, tá? A gente teria 3 fatorial vezes 2 fatorial. Beleza? 3 fatorial é 3 vezes 2, que dá 6. E 2 fatorial é 2. 12 possibilidades, tá? Tá falso a letra A. Letra B. Em um espaço amostral com 10 elementos, a probabilidade, então 10 é o meu total, probabilidade é uma fração do que eu quero sobre o que eu tenho. E o que eu tenho é sempre o meu total, nesse caso é 10. Ao acaso, de se retirar ao acaso um número ímpar, dado que os números são de 1 a 10. De 1 a 10, povo, eu tenho 1, 3, 5, 7 e 9. Quantos números ímpares? 1, 2, 3, 4, 5 números ímpares. Então, o que eu quero aqui fica 5. E ele fala que é de 1/3. Bora simplificar aqui para ver se dá 1/3, né? Mas pelos meus olhos aqui já tá falsa essa alternativa. Simplificando por 5, vai ficar 1/2. E aí tá dizendo que é 1/3, então já tá falsa também. Questão de número... questão de número 47, letra C. O número de permutações possíveis de um conjunto de 5 elementos distintos. Gente, se é permutação de 5 elementos distintos, é permutação de 5. Permutação de 5 é a mesma coisa que 5 fatorial. E 5 fatorial, você já tem que ir para a prova sabendo, é 120. Já tá falso também, que ele fala que é 720.
O coeficiente binomial 7 por 3, né? É igual a 35. Gente, o que é coeficiente binomial? É uma combinação, certo? A matemática coloca isso aí só para complicar. É uma combinação de 7 e 3. Bora ver se dá 35. 7 fatorial em cima, 3 fatorial embaixo. Eu abro o 7 3 vezes, então vai ficar 7, 6 e 5, e 3 fatorial é 3 vezes 2, certo? 7 vezes 6 vezes 5, 210, que dividido por 6 dá 35. Então, eu achei aqui meu gabarito, letra D. Letra D. Questão de número 48. Sobre as matrizes e determinantes, é correto afirmar que o determinante de uma matriz 3 por 3, né? Ou seja, 3 linhas e 3 colunas, é calculado apenas utilizando a regra de Sarros. Não, apenas não. A gente pode calcular pela lei, né, pela regra de Sarros, mas a gente pode calcular também, por exemplo, pela regra de Laplace. Beleza? Sempre que a questão, né, restringir demais, fiquem com medo. Letra B, então aqui tá falso. A matriz A é invertível se e somente se o determinante de A for igual a zero. Falso. C. A multiplicação de duas matrizes A e B, sendo A uma matriz 2 por 3, deixa eu colocar aqui, A é uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas, e B é uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas. Resulta em uma matriz 2 por 2. Olha para cá que eu vou dar uma dica para vocês. Não é toda multiplicação que eu posso fazer. Existem algumas regras entre matrizes aí. Primeira regra, para acontecer a multiplicação de uma matriz com a outra, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de colunas da segunda. E a matriz resultante vai ser sempre a quantidade de linhas da primeira, nesse caso 2, e a quantidade de linhas da segunda. Então, resulta assim em uma matriz, vou botar bonitinho aqui, 2 por 2, que é o que está falando aí na letra C, gabarito, então. Beleza? Questão bem teórica aí. Próxima questão, questão 49. Considere a função f de x é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. É correto afirmar que, letra A, a função possui um máximo no ponto x e menos 1. Questão de função do segundo grau. Falou em ponto máximo, ele está pedindo para você, ó, os pares ordenados do vértice. Quem são os pares ordenados? O x do vértice e o y do vértice. Essa fórmula, você tem que ir para a prova sabendo essa fórmula. X do vértice, povo, eu calculo pela seguinte fórmula. Menos b dividido por 2a, certo? Então, vamos calcular aqui logo. Quem é o b nessa função? O 4. Então, vai ficar menos 4. Opa. Menos 4. E quem é o A? O A vale 1. Não é isso? Menos com menos
dá sempre o quê? Mais. Então, vai ficar 4. E 2 vezes 1 dá 2. Essa conta difícil aí, 4 dividido por 2, dá 2. Beleza. Até agora tá certo, né? Vamos conferir pelo y do vértice. O y do vértice é dado pela seguinte fórmula. Y do vértice é igual a menos delta dividido por 4 vezes A. Beleza? Então, eu tenho que descobrir o valor de delta, né? Quem é delta? Fórmula do delta. Delta é igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Quem é o B? Menos 4 ao quadrado menos 4 vezes A, que vale 1, e C vale 3. Delta é igual. Menos 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Menos 12. Delta é igual a 4. Vou jogar na fórmula, então vai ficar menos 4 dividido por 4 vezes 1, porque A vale 1. Então, o y do vértice vai ser menos 4 dividido por 4 dá menos 1, que é justamente o que a questão aqui na letra A me diz. Beleza? Gabarito, então, letra A. Questão de número 50. Uma senha é formada por 4 dígitos numéricos de 0 a 9. Ou seja, essa senha tem 4 dígitos, né? Primeiro dígito, segundo, terceiro e quarto. E aí, a gente tem aí um arsenal de 0 a 9 dígitos. E aí, muita gente, tá? Se for o seu caso que errou essa questão, ó, de 0 a 9, o meu total não é 9. São 10 dígitos, porque o 0 conta. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 10 dígitos à minha disposição. Onde os dígitos não podem se repetir. Se ele não pode se repetir, se eu usei 1, não posso usar mais ele. Então, para o primeiro dígito aqui, ó, eu tenho 10 números à minha disposição. Meu Deus. Eu tenho 10 números à minha disposição. Para o segundo dígito, se eu já usei 1, eu vou ter 9. E vai decrescendo de 1 em 1. Beleza? 10 vezes 9, 90. 90 vezes 8, 720. E 720 vezes 7, 5.040. Gabarito, letra B. Questão de número 51. Quantos arranjos distintos podem ser formados com as letras da palavra ananás, considerando que as letras podem ser repetidas? Gente, ananás tem 6 letras. E aí, eu tenho aqui, a letra A se repete 3 vezes. A letra N se repete 2 vezes. Como ele quer saber, né? Isso aqui é uma questão de anagrama, tá? A gente vai usar a fórmula. Então, eu tenho P é igual. Como há repetição, ó, em cima vai ficar o número total de letras, que é 6, e embaixo vai ficar a quantidade de vezes que as letras se repetiram. Então, a letra A se repetiu 3 vezes, vai ficar 3 fatorial.
A letra N se repetiu 2 vezes. 2 fatorial. Resolvendo isso aqui, 6 fatorial é 720. 3 fatorial é 6. E 6 vezes 2 dá 12. Então, eu vou ter 720 dividido por 12, que dá 60, gabarito letra E. 52. Um investidor aplica 5.000 em uma conta de juros simples. Então, o meu capital aí é 5.000. Com taxa representado pela letra I, de 5% ao mês. Após 4 meses, então o meu tempo é 4 meses. Ele decide retirar o valor total da aplicação. Qual será o montante? Montante é capital mais juros. O meu capital eu sei. É 5.000. Falta eu descobrir os juros. Fórmula de juros simples, ó, é CIT. Quem é o capital? 5.000. Quem é a taxa? 5%, né? 5%. E o tempo? 4 meses. Eu vou cortar os 2 zeros daqui, para simplificar, com os 2 zeros de cima. Então, eu vou ter que o J é igual 50 vezes 5 vezes 4, que vai dar para mim aí 1.000 de juros, 1.200. Beleza? 1.200 de juros. Como a gente quer saber o montante vai ser juros mais o capital. Então, eu sei que o montante aqui é 6.200. Gabarito, então, letra E. Beleza, povo? Mais uma questão aí para vocês. Próxima questão agora. Questão de número 53. Bora. Diz assim: em uma loja, um produto custa R$80, 800 reais. 800 reais. Tô ficando vendo coisa já com tanto número. 800 reais. Durante uma promoção, o preço desse produto foi reduzido em 15%. Mas, devido a uma nova condição da loja, o desconto é aplicado, olha para cá, o desconto é aplicado apenas sobre o valor do produto depois de um aumento inicial de 10%. Bora lá. O que foi que teve aqui? De fato, vai haver o desconto, mas só vai haver o desconto quando o produto sofrer um aumento. Então, o que é que a gente tem? Inicialmente, custa R$800. Então, 800 é o meu 100%. E vai sofrer um aumento de 10%. Então, eu vou calcular quanto é que vai ficar o 110%. Certo? Gente, para agilizar na hora da prova, presta atenção. Você poderia seguir por esse caminho aqui. Mas presta atenção. Se 100% é referente aos 800, 10%, olha para cá,
Do 100 para o 10, perdeu um zero. Então, do 800 para cá vai perder também. 80% de 800, ou 10% de 800 é 80. Como esse produto sofreu esse aumento, então o produto agora vai custar, ó, 880. Beleza? Esse é o preço do produto agora. Só que a questão fala que vai haver um desconto sobre esse aumento aí. Então, agora, o 880 passa a ser o meu 100%. E se houve um desconto de quanto? De 15%, vai ficar 100% menos 15%, que dá 85%. E aqui vai ser x. O x vai multiplicar com o 100 e o 880 vai multiplicar com o 85. O 100 está multiplicando, passa dividindo. E 880, né? Vezes 85 vai dar aí. A gente pode aqui já cortar o zero. Vou cortar logo. Ó, esses zeros. E vai ficar 88 vezes 85 vai dar 7.480. Dividindo por 10, basta cortar um zero, fica 748. Gabarito letra B. Próxima questão, questão 54. Um trapézio isósceles, né, onde as bases medem, aí diz aí, 10 centímetros e 14 centímetros. Desenhar esse trapézio aqui. A base maior, 14. A base menor, 10 centímetros. E a altura é de 6 centímetros. Qual é a área? Aqui é a aplicação pura de fórmula, né? Como é que se calcula a área de um trapézio, certo? Isósceles. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, a área total vai ser... Quem é a base maior? 14. Base menor, 10. Vezes a altura, que é 6, dividido por 2. Vou cortar 6 dividido por 2, 3. E eu vou ter que a área total vai ser 14 mais 10, 24, vezes 3. Então, a área total dá 72. Gabarito letra B. Por fim, questão aí de número 55. Em um triângulo retângulo, ó, triângulo retângulo, a imagem já tem que vir na sua cabeça. É o triângulo que forma um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. Um dos catetos mede 6, cateto é quem forma um ângulo de 90, e o outro mede 8. A medida da hipotenusa do triângulo é conhecida. O valor da hipotenusa é ajustado por um fator de aumento de 10%. Olha para cá, povo, olha para cá. Gente, eu falei com vocês aí na primeira questão. Todo triângulo retângulo segue o mesmo padrão de aumento. Se de 6 para 8 aumentou 2, de 8 para a hipotenusa vai ter que aumentar 2 também. Então, que seria 10. Só que ele fala que sofreu um aumento de 10%. 10% de 10 é 1. Então, ele sofreu um aumento, passando a ser, então, 11
gabarito letra A. Beleza? E a gente acaba as nossas questões de matemática por aqui. Um beijo, tchau, tchau e até a próxima.